Tema de hoje, direito agrário. É um ramo do direito que estuda a relação entre o homem e propriedade rural. O direito imobiliário também estuda a relação do homem e propriedade. A propriedade locada, a propriedade vendida ou comprada. Então, o direito agrário não foge muito a essa regra. O direito agrário é o ramo do direito que estuda a relação, o vínculo entre homem e propriedade rural. Quando a gente fala de direito agrário, é um ramo muito interessante que tem um vínculo com o direito ambiental. O direito agrário, conforme vai desenvolvendo, vai trabalhando também o direito ambiental, que tem tudo a ver com o direito agrário. O ramo do direito agrário, ele tem vários ramos, segmentos diferentes dentro do direito agrário. Para o direito imobiliário, nós temos que entender que existem algumas situações que são aplicadas ao nosso dia a dia. O direito agrário, esse ramo, existem algumas situações que você tem que ter noção. Primeira coisa que o corretor de imóveis tem que ter noção é a respeito da reforma agrária. Professor, o que é reforma agrária? Reforma agrária é um assunto, um instituto previsto dentro da Constituição Federal, muito falado, que é aquela situação de eu pegar a terra rural e passar para quem realmente vai usar. Eu tiro do proprietário, quem tem o domínio da fazenda, do sítio, da chácara, e não está usando, e dou na mão de quem vai usar. Isso é reforma agrária, a tão falada reforma agrária, que muitas vezes a pessoa já escutou, mas não tem noção o que é. Reforma agrária é o repasse de uma área rural para realmente alguém que vai dar função social. Tem tudo a ver com função social da propriedade. Nós conversamos em diversos programas aqui que hoje o direito com a Constituição de 88 preza pela função social da propriedade. A propriedade está aqui para ser usada, não pode ser largada, não largue a sua propriedade. Lá na esfera urbana, quem larga a propriedade vai perder. Vai perder porque o invasor vai invadir e vai fazer um uso capião. E ele vai conseguir transformar aquela posse em domínio. Isso na esfera rural. Aqui no direito agrário e no agronegócio, quando ele fala de direito agrário, é interessante porque você pode sim, você fazendeiro, você que tem um sítio, você que tem uma chácara, perder a propriedade para um invasor, que também vai fazer um uso capião, e o uso capião talvez constitucional rural, mas você pode perder também a propriedade, olha só, para o poder público, porque nós temos uma desapropriação diferente aqui. Quando a gente fala de desapropriação, você já sabe o que é desapropriação. O Estado, a União, o município desapropria o particular, porque tem interesse em utilizar o seu imóvel com uma função social, uma função pública, interesse social, ou seja, vou desapropriar a sua casa para fazer um metrô, vou desapropriar a sua casa talvez para fazer um terminal de ônibus, e com isso quem ganha? A coletividade. Então prevalece o direito coletivo sobre o direito particular, e a desapropriação é isso, é o direito coletivo acima de tudo, acima do direito do particular, por isso você pode ser desapropriado a qualquer momento. Professor, eu tenho uma segurança absoluta na minha propriedade, porque está no meu nome. Não tem, não. Nós sabemos que se o Estado, a União, o município entender necessário desapropriar a sua casa, vai fazer isso. Lá no direito agrário, aqui no direito agrário, essa desapropriação, ela não acontece pelo Estado ou pelo município, somente a União. Reforma agrária, direito agrário, a desapropriação para fins de reforma agrária só ocorre através da União. Quem cuida disso, desse procedimento, é o INCRA que faz essa desapropriação. Então, o direito agrário é o ramo que estuda a relação de imóveis rurais com o homem. É importante você saber que a desapropriação no direito agrário, ela ocorre para fins de reforma agrária. Professor, e o que é essa reforma agrária? Reforma agrária é o instrumento, o instituto que tira a propriedade de quem não usa, rural, e dá para quem usa, para quem vai dar função social. Que é muito complexo, tem uma discussão muito grande em relação a isso. Fato é que a reforma agrária no Brasil, ela tem 3 tópicos importantes aqui. A reforma agrária, ela ocorre através da desapropriação para fins de reforma agrária, ou seja, uma ordem da União representada pelo INCRA, dada para que você entregue parte da sua propriedade ou a totalidade da sua propriedade rural. Depois, vai o INCRA, vai num banco de cadastro, um banco de informações de quem não tem terras e quer plantar, e faz o quê? Faz um levantamento, faz um sorteio, uma distribuição e faz o assentamento. Ou seja, eu faço a desapropriação da sua terra rural, da sua propriedade rural, depois eu pego essa terra e faço uma distribuição para quem está cadastrado nesse banco de dados que precisa de uma área rural para plantar, para usar, para fazer, utilizar e realmente cumprir a função social. Olha que interessante.
Essa pessoa que cumpre a função social e ela não tem terra, ela se inscreve nesse cadastro. Então o INCRA faz o assentamento, faz a distribuição. Existe uma crítica muito grande, porque a reforma agrária no Brasil, realmente o que acontece na prática, ela para nesse segundo tópico, nessa segunda fase. E não é o ideal, porque desapropriar e fazer o assentamento das pessoas que precisam de terra, isso é fácil. Mas isso não resolve o nosso problema. Por quê? Porque a terceira fase, dizem os especialistas, que a terceira fase é a mais importante. Porque não é só a primeira fase, desapropriar para fins de reforma agrária. Não é só a segunda fase, fazer o assentamento. Tem que ter a terceira fase. E no Brasil, infelizmente, não tem a terceira fase, que é realmente após o assentamento, após a entrega da posse para quem precisa dessa terra, dá o quê? Condições financeiras e também conhecimento técnico. Ou seja, o que adianta eu desapropriar você, que não está usando a sua propriedade rural, na sua totalidade, você usa só um pedacinho, lá na frente. O fundo você não usa, essa grande propriedade rural. O que adianta eu desapropriar você? Pego, faço uma distribuição dessas terras, divido em lotes essas terras, em glebas, faço a distribuição, e essa pessoa que recebe a terra não tem condições financeiras para plantar, para comprar semente, ou ainda também não tem conhecimento técnico. Ou seja, eu estou enxugando gelo, não é verdade? Então a reforma agrária tem que ser completa. Dizem os especialistas, bons especialistas, que a reforma agrária, quando acontece, independente se é justo, se não é, não entrando nessa esfera, nessa discussão, ela tem que acontecer de forma completa. E de forma completa é o quê? A desapropriação, o assentamento, e depois dar a esse sujeito, a essa família, que vai plantar, que vai trabalhar com funções de agronegócio, dar condições o quê? Financeiras e técnicas para que ela utilize a propriedade. Professor, por que essa preocupação tão grande com o pequeno produtor rural? Porque, na verdade, no Brasil, olha que interessante, isso acontece no mercado de trabalho. Quem mais emprega no Brasil são as grandes multinacionais? Não. Quem mais emprega no Brasil não são as grandes multinacionais. Quem mais emprega são as pequenas empresas. Um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um dentista, uma empresa pequena, um comerciante. Você junta todo mundo, é quem mais emprega, inclusive paga até melhor. Essa é a realidade do nosso país. Quando a gente fala muitas vezes também em relação à reforma agrária, isso acontece também em relação à reforma agrária, porque não adianta eu desapropriar o sujeito que não usa a propriedade, faço o assentamento, que é a distribuição, e não dou condições desse pequeno produtor rural fazer a plantação, fazer o plantio, usar aquela terra para o agronegócio. E qual que é a preocupação? Esse pequeno produtor é quem sustenta a sua mesa, né? Você come aí verdura, você come frutas, por quê? Porque é o pequeno produtor. E normalmente quando chega na sua mesa esses legumes, essas frutas, não foi realmente uma indústria que forneceu, isso é o pequeno produtor, através de cooperativa ou não. Quem fornece a alimentação, as matérias-primas no nosso país, para nós, nosso dia a dia, são os pequenos produtores. Não é a indústria que fornece, porque a indústria, o que ela faz? Ela exporta, né? Ou seja, é muito mais lucrativo exportar. Então, é a realidade do nosso país. Então, quando a gente fala de direito imobiliário, é o estudo realmente da propriedade rural e do homem, do vínculo, né, da relação entre a propriedade rural e o homem. E aí entra o agronegócio também. Quando eu falo de estudo de direito agrário, é importante aqui para direito imobiliário você saber que precisa tomar certos cuidados, que precisa orientar o seu cliente, o vendedor daquela grande fazenda, daquela enorme propriedade. Fala para ele, é melhor vender se você não está usando. Ah, eu estou usando só uma parte, uma pequena parte. Então vende, aluga, que é o arrendamento rural, que inclusive é um ótimo negócio para corretor de imóveis, hein? Ah, não sei, eu queria um segmento diferente dentro das transações imobiliárias. É um ótimo negócio. Faltam bons corretores no segmento rural, dentro do direito agrário, vinculado ao imóvel, né? Então, é interessante sim você orientar esse sujeito, não largar a propriedade, não deixar de lado, tem que usar tudo. Propriedade rural, olha que interessante, além do risco de você perder a propriedade rural para particulares que invadiram essa propriedade, existe um risco de você perder através da desapropriação para fins de reforma agrária. Que quem faz essa desapropriação é a União, somente a União, representada aí pelo INCRA, tá? Então é importante você saber que imóvel rural, não interessa se é chácara, sítio ou fazenda, nós conversamos até em outro programa, que isso é tudo nome utilizado no popular,
mas fato é que chácara e sítio não está em lugar nenhum, que um é maior que o outro. Fazenda é maior que sítio e sítio é maior que chácara. Isso não existe, hein? Isso, na verdade, nosso país é muito grande, então nós criamos esse costume de entender dessa forma, mas isso não existe. Na verdade, chácara e sítio é tudo a mesma coisa. Fazenda não é um maior que o outro, não está em lugar nenhum isso, esse conceito, né? Então é o ditado popular, igual o cheque predatado. Nós criamos isso, ele não existe na prática. Na lei do cheque é ordem de pagamento à vista. Então é muito comum, o Brasil é muito grande, a gente criar esses ditados populares aí. Então, em relação ao direito agrário, o que interessa para nós? Interessa que a propriedade tem que cumprir a função social, porque essa propriedade, considerada uma propriedade de médio a grande porte, se não é utilizada em sua totalidade, pode ocorrer aí a desapropriação para fins de reforma agrária. E o corretor de imóveis, onde ele entra aí? Quando o corretor negocia uma área, uma fazenda, que existe realmente um processo, um procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, tem que saber o corretor que é uma ação perdida, né? Advogado, eu vou reverter a situação. Não é verdade. Desapropriação, vou ser muito sincero, o professor gosta e é especialista nessa área, com toda a humildade do mundo, nunca vi alguém reverter uma situação de desapropriação. Então, muitas vezes, você pode cair numa conversa do vigário, porque, na verdade, ninguém inverte essa situação. A desapropriação, ela ocorre porque é o interesse coletivo sobre o particular. Então, toda vez que existe um processo, um procedimento de desapropriação, o que você pode discutir é o valor da indenização. Porque a indenização, segundo a jurisprudência, segundo a legislação, ela tem que ser justa e prévia. E aí existe uma discussão que seria justo. Será que o imóvel, o valor venal, o valor de referência, o valor de mercado? Então existe essa discussão. Então uma briga judicial pode ser que ajude você, o seu cliente, a receber uma indenização maior. Mas evitar a desapropriação no Brasil não consegue, tá? Isso acontece no leilão também. Quando o cliente procura o advogado aos 45 do segundo tempo, não tem muito o que fazer, se não tem um vício no edital do leilão. E o mesmo acontece na desapropriação, então cuidado com isso, tá? Ainda em direito agrário, que tem tudo a ver com direito ambiental, é muito importante o corretor que é especializado em chácara, sítios, fazendas, né? Que a gente sabe que é tudo a mesma coisa, e também é especializado em loteamentos, lotes rurais. É muito importante o corretor saber que nós temos que checar sempre numa transação imobiliária também se essa área não é uma área de preservação ambiental. Tem um nome específico que é APP, Área de Preservação Ambiental. Por quê? A área de preservação ambiental, olha que interessante, se você pratica a venda, né, auxilia, intermedia a venda, o comprador não vai conseguir mexer nessa área na sua totalidade. Existem legislações diferentes, mas cerca de 20% a 30% você não mexe nessa área. Então vamos dizer que é um loteamento, uma grande fazenda que, inclusive, o comprador é um investidor, vai fazer um parque. Esse parque, se ele precisa da área inteira, e é uma área de APP, área de preservação ambiental, ele não vai conseguir. Não vai conseguir aprovação na prefeitura, de órgãos ambientais, e ele vai ter dificuldade para usar essa área. Então, o direito agrário, também, dentro do direito agrário, o grande gênero do direito agrário, nós podemos estudar o direito ambiental, que tem tudo a ver com a área de APP. Então é ideal que o corretor de imóveis faça o quê? Uma verificação dessa área rural. Professor, aonde eu faço isso? Tem que fazer uma verificação municipal, tem que fazer uma verificação estadual e também na União. Quando a gente fala de área ambiental, direito agrário, a verificação não é só municipal. Olha que interessante, hein? Eu preciso consultar outros órgãos que mudam de estado para estado. Então o professor nem vai falar os nomes aqui, porque nós sabemos que a questão de direito atinge aí vários estados. Então você tem que fazer o quê em relação a uma venda de um imóvel rural? Você tem que checar o departamento que cuida de área de preservação ambiental municipal, estadual e também a União. Tem que verificar por quê? Senão depois o seu cliente não vai conseguir investir nessa área. E a responsabilidade vai ser sua, hein? Porque você, corretor, você faz a intermediação, mas zela pelo bom negócio. Você realmente é o amigo, né, do comprador e vendedor. Esse amigo que faz o quê? Protege a relação de compra e venda. Protege no sentido de realmente não gerar um prejuízo para o comprador ou para o vendedor. Então tomar cuidado com isso, tá bom? Ainda no direito agrário, olha que interessante, que também estuda o agronegócio, né, e o agronegócio seria aquela situação de relação de consumo do agronegócio, ou seja, produtos, medicamentos. Para nós aqui o direito agrário, o que interessa muito é essa situação de propriedade rural. E a desapropriação para fins de reforma agrária, você já sabe o que é, hein? Então você já sabe que pode ser uma fria você trabalhar um negócio, uma transação imobiliária, onde essa área está sofrendo um processo, ou um procedimento, não virou processo ainda,
de desapropriação para fins de reforma agrária. É uma verdadeira fria, então toma cuidado com isso para não entrar nesse negócio furado, hein? Toma muito cuidado. Outra situação importante também do direito agrário, olha só, é o uso capião rural, ou chamado uso capião especial, ou uso capião constitucional rural. Nós sabemos que existe no direito, e isso é estudado dentro do direito agrário, um uso capião que é bem específico para imóveis rurais. E qual que é a vantagem? É o curto prazo. Nós temos esse uso capião, o lapso temporal, ou seja, a posse, ele é muito curtinha, né? 5 anos, hein? Ou seja, então um invasor que invade um imóvel considerado rural, uma chácara, um sítio, uma fazenda, ele pode ingressar com uma ação que é chamada ação de uso capião constitucional, uso capião especial rural. Professor, quais são as regras para que ele possa ganhar esse uso capião? As regras, olha que interessante, que esse imóvel não ultrapasse a 50 hectares, hein? Então não pode ultrapassar 50 hectares. É um limite de metragem, tá? 50 hectares. Olha que interessante também, esse uso capião, ele é perigoso porque 5 anos. 5 anos da nossa vida passa rapidinho, não é verdade? Mas tem que ter a posse mansa e pacífica, ou seja, ele invadiu, mas ninguém questionou essa posse em 5 anos. E o que eu falo questionar é judicialmente, hein? O pessoal fala, professor, eu fiz um boletim de ocorrência, então na verdade ele vai ter que devolver o sítio. Não funciona assim não, né? Boletim de ocorrência não estraga o uso capião, não inibe o ônus da posse, nem boletim de ocorrência e nem notificação. O que estraga o uso capião na prática, segundo a jurisprudência, são as ações possessórias, ou seja, a ação de reintegração, a ação de manutenção, a ação de interdito proibitório, as ações possessórias indiretas, a reivindicatória, a ação de emissão da posse. Essas ações, sim, elas criam um defeito no uso capião, um efeito de requisito do uso capião, e acabam estragando o uso capião. Agora, boletim de ocorrência é documento unilateral. É a mesma coisa a pessoa fazer uma declaração. Eu declaro que eu sou dono, mas você declarou para você mesmo, você assinou, não tem sentido, é um documento unilateral. Essas declarações no mundo jurídico não valem nada, hein? Não adianta, hein? Vou ganhar um processo por causa do boletim de ocorrência. Ninguém ganha processo por causa de boletim de ocorrência, tá? Em relação ao uso capião constitucional ou especial rural, então, na verdade, existe também o uso capião urbano, que na verdade, é 250 metros quadrados, mas aqui na esfera rural, do direito agrário, nós temos esse uso capião que é 50 hectares, tá bom? Professor, quanto que é um hectare? Nem vou falar aqui, porque, na verdade, de município para município, estado para estado, muda, né? Na verdade, nós não temos um conceito unificado para o Brasil todo. Então também não vou falar para confundir, principalmente para quem assiste o programa Questão de Direito e é de outro estado e muita gente assiste, tá bom? Então cuidado com isso. Então olha só, então, em relação ao direito agrário, é importante você lembrar, é importante você saber que o direito agrário é o ramo que trata aí do vínculo entre o homem e a propriedade rural. Dentro desse vínculo que interessa para nós, que é um formato prático, é realmente a desapropriação para fins de reforma agrária, que você já sabe o que é reforma agrária, já lembrou, né? Trata também do uso capião, esse uso capião rural, constitucional ou especial rural, muito importante, é um uso capião puramente de direito agrário, e nós temos também nesse estudo, olha que interessante, nós temos aí o estudo da venda, né? Professor, no imóvel rural eu pratico a venda, a transação imobiliária através do quê? O que eu uso como base? Você usa o metro quadrado, né? Então é muito comum em São Paulo, em outras grandes metrópoles, Rio de Janeiro, Campo Grande, você vender com base no metro quadrado. Apartamento na planta é vendido por metro quadrado. Já quando envolve uma situação rural, um imóvel rural, eu trato aí de módulo rural. Olha que interessante. Então não falo em metro quadrado, eu falo em módulo rural, tá? E aí tem também o estudo do latifúndio, então tem os estudos aí das áreas, o que são consideradas áreas também. Então o corretor de imóveis que é especializado em vendas, compra e venda de imóveis rurais, ele tem que ter uma noção sim, tem que ter uma boa noção, uma noção muito forte de direito agrário e direito ambiental. Volto a falar, cuidado com a área de APP, e também no meio rural, no meio agrário, também existem aí os institutos do tombamento. Então, você também, nos imóveis rurais, né, ou seja, pode ser uma fazenda, um sítio, uma chácara, pode ocorrer também o tombamento desse imóvel, se ele tem relevância cultural e artística, tá? Então isso também pode ocorrer. E como que eu descubro isso, professor? Você descobre na matrícula do imóvel. Quando eu falo uma transação imobiliária, a segurança da transação imobiliária ela é pautada na certidão atualizada de propriedade. O imóvel rural obedece a essa regra registral também, a do direito registral, dos registros públicos, da Lei 6.015. Ou seja, o imóvel rural também, olha que interessante, também tem que ter uma matrícula, assim como o imóvel urbano. Então, quem é especializado, quem trabalha com venda de chácaras, sítios, tem que saber que esse imóvel tem que ter registro no cartório de imóveis, que o vendedor tem que ter o domínio. Aí é um imóvel regular.
O que acontece muito no Brasil é que nós temos o quê? A situação do loteamento, da chácara, do sítio irregular. Ou seja, aquele sítio que o sujeito não tem o domínio, não tem a propriedade, o que ele tem é posse. Qualquer outra coisa estranha, a gente conversou aqui para ficar didático, ficar prático, qualquer outra coisa estranha que não seja a propriedade é posse, hein? Posse é posse. Posse não tem segurança jurídica. Então, precisa tomar cuidado o corretor que se envolve numa transação dessa, porque pode dar confusão. Porque muitas vezes o comprador está pagando barato, depois ele vai reclamar, né? Não, eu não sabia que não tinha registro, porque o leigo confunde muito ainda, infelizmente, posse com registro, com domínio. E no âmbito rural é muito comum ter posse, né? Da sua totalidade, ou ainda acontece muito do fazendeiro, do sitiante, vender o imóvel e parte do imóvel está regular, está no nome dele, e a outra parte é posse. Porque é muito comum nas transações rurais de imóveis, o sujeito ele tem lá o imóvel, que inclusive é objeto de herança, no nome dele, foi feito inventário, tudo, só que ele vai comprando a terrinha do lado, a chacrinha do lado, o sítio do fundo, e aí essa área que já era grande vai ficando enorme, né? Só que ele não faz o devido registro. E aí, olha que interessante, para que eu possa regularizar essa área, muitas vezes, o único caminho, né? Existem outros caminhos também, mas normalmente é assim, é fazer uma topografia ou um georreferencial da área toda, unificando essa área, inclusive, na prefeitura, e depois, posteriormente, fazendo um uso capião da área inteira, hein? Olha que interessante. Lembrando, se a área for maior que 50 hectares, eu não consigo fazer uso capião objeto rural, né? Que é o uso capião constitucional especial rural. Aí eu teria que fazer um outro uso capião, que é o extraordinário, que cabe também no meio rural, né? Também da propriedade rural. O extraordinário, como já foi conversado, é um uso capião que eu faço, mas não tem limite de metragem, tá? Não tem limite de metragem. Então olha só que interessante, então você já tem noção de direito agrário, isso vai te ajudar muito na sua vida, principalmente, professor, mas eu só trabalho com imóvel urbano, né? Corretor trabalha com compra e venda. Pode ser que você trabalhe com imóvel urbano, mas aparece uma permuta, né? Uma permuta, uma dação em pagamento de uma chácara no sítio, e o vendedor se apaixona por essa chácara ou sítio e pode comprar, inclusive, sem ver. Dá para comprar sem ver? Dá. É chamada venda à prova. Eu compro com base na prova. Isso é muito comum, né? É muito comum e foi estudado no Questão de Direito nas cláusulas especiais. Não vai perder esse programa que foi muito bom aí em relação a conhecimento. Por quê? Eu posso comprar uma coisa sem ver. Eu compro com base em provas, em fotos, através do drone, filmagem. É venda à prova. Tem que ter uma cláusula dessa. Venda à prova. Venda a documento. Porque eu comprei com base nos documentos. Eu comprei sem ver. Quero desejar para você boa semana, saúde, sucesso. Mais uma Questão de Direito. Espero você semana que vem, tá bom?